Oi pessoal, prontos para mais uma história? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Isa e aqui no canal você vai viajar comigo pelas histórias que vocês me mandam. Histórias de amor, mistério, drama e aquelas que ninguém ousaria contar em voz alta. Então já se ajeita aí e vem viver essa história comigo. E a história de hoje é Histórias um tanto assombradas que vivi. Ui! Uma história assombrada no nosso canal, galera. Oi, Isa, como você vai? Eu me chamo Nicole e hoje vou contar algumas histórias que aconteceram comigo ao longo desses anos. Primeira história. O dia que vi meus avós na porta do meu quarto. Jesus. Eu estava dormindo normalmente, em um dia qualquer. E do nada, acordei e olhei para a porta do meu quarto, que não tinha porta. Era aberta, sem a porta. Eu acredito que só o desenho da porta. Não tinha porta, era aberta. E lá estava minha avó, ou algo igual a ela. Ela estava ali, parada, me encarando de um jeito estranho, e eu fiquei paralisada na cama, morrendo de medo. Então, fechei meus olhos com bastante força e quando abri, aquilo já não estava mais ali. Outro dia, eu acordei e vi meu avô parado ali. Só que ele não estava me olhando. Ele estava escorado na parede que separava o quarto da cozinha, numa posição que nem quando vamos contar pique-esconde. Assim. Ai, gente. Com a cabeça sobre o braço. Eu olhei aquilo sem entender, porque meu avô estaria ali tão cedo e daquele jeito. Não fazia sentido algum. Me lembro de olhar em sua barriga e ver claramente ele fazendo movimento como se estivesse respirando. E mais uma vez fui tomada por um medo terrível e fechei meus olhos bem fortes. E quando abri, já não tinha mais nada ali. Já começa assim. A segunda história. Outro dia, eu tinha acabado de chegar em casa da feira com minha prima. E como só estava nós duas na casa, eu liguei o som e sentamos no sofá, de frente ao som. E de repente, o som começou a aumentar o volume sozinho, pois o controle não estava ali com a gente. Com isso, a gente saiu correndo de dentro de casa para a rua e ficamos lá um tempo, até criar coragem de ir lá e desligar o som. Gente, credo, meu Deus, que isso, gente? História 3. Uma outra coisa que aconteceu comigo que achei bem estranha foi que um dia eu estava dormindo, e isso já era noitinha, tipo umas 7 horas, e acordei com um barulho de palmas, como se tivesse alguém lá na porta de casa. Eu fui até lá para ver quem era, pois no momento minha avó estava tomando banho. E quando cheguei na porta da sala, eu vi uma sombra refletida no muro, que passou como se estivesse saindo de casa e indo para o portão. Essa sombra ficou bem visível, porque como já estava à noite, a luz da área estava acesa. E no portão não havia ninguém. Nossa. Várias vezes eu ouvia como se alguém chamasse meu nome. E nunca era ninguém nessas vezes que isso acontecia. Outra história. Outra história. Então, nos mudamos dessa casa e fomos morar em outra casa nova. Porque essa casa dos relatos acima já era uma casa antiga, que várias pessoas já haviam morado. Então nos mudamos e nessa outra casa também aconteceram várias coisas. Como por exemplo, uma vez eu estava deitada de bruços e no momento estava até orando. E eu sei que não é o certo orar deitada. Mas sabe como é, né? Às vezes a gente faz. E de repente eu senti como se uma bola de fogo tivesse entrado pelo meu pé e saído pela minha cabeça. Eu nunca entendi isso, mas achei
isso muito estranho. Foi muito rápido. Aquele calor forte passou numa velocidade bem rápida, mas não suficiente para não ser notado. Outra história. Nessa casa nova, sempre que eu entrava portão adentro, eu sentia como se um peso montasse em meus ombros. Na época, eu estudava cedo e fazia curso à tarde, então ficava bastante tempo fora de casa. Era muito estranho. Enquanto eu estava na rua, eu ficava bem, feliz, mas o prazo de colocar os pés para dentro da casa, eu sentia esse peso estranho. E essa casa era nova, ela era de fato nova, construída pela minha família do zero. Então ninguém morou lá antes da gente. Então eu não entendo esses acontecimentos. Uma moça que mandou, então nem eu. Outra história aqui. Teve uma noite que mais uma vez eu estava ali orando e de repente eu tive algo que acho que pode ser chamado de uma visão. Eu estava de olhos fechados, orando pela minha vida, minha família, e do nada eu vi a seguinte cena. Eu estava em uma estrada, era noite, estava bem escuro e estava sendo iluminada pela luz vermelha do carro de bombeiros. Era um acidente de moto. Um homem estava ao chão, todo cheio de sangue. E eu o via, mas não reconhecia porque seu rosto estava coberto de sangue. No momento que vi seu rosto, eu voltei a mim, abri meus olhos. Eu estava ali ajoelhada e senti como se fosse desmaiar. Aquela sensação quando a pressão cai, eu sei. Então eu orei por ele e pedi que Deus cuidasse dele, seja lá quem ele fosse, e que o livrasse da morte. Eu nunca soube se de fato orei por alguém, nunca soube quem ele era. Só tive essa experiência essa única vez. Acredito que se Deus tivesse... Acredito que se Deus tivesse na intenção de me dar tal dom, ele viu ali que eu não era capaz. Mas menina, que medo. Outra história. Uma outra vez, estava de joelhos, orando, e senti claramente como se alguém chegasse perto de mim. Como se tivesse vindo e sentado... Menina! Minha mão até suou. Olha a história. Tava ali orando, e ela sentiu como se tivesse chegado alguém perto de mim. Como se tivesse vindo e sentado aos pés da cama. E nesse momento eu abri meus olhos e não tinha ninguém. Mas aquela sensação junto a um arrepio ficou ali por um tempo e sumiu. Eu não contei isso para ninguém. Segui com a minha vida e um belo dia fui à casa de uma certa pessoa e um conhecido que estava lá e que eu não sei se ele era alguém que era um servo de Deus ou um servo do outro lado, se vocês me entendem. Ele, do nada, começou a ficar estranho. Para que vocês entendam, estávamos sentados à mesa, conversando. Eu, esse casal e esse casal. E de repente, o homem começou a ficar estranho, com o olho fechado, a cabeça baixa e dando uns estremeliques. Como quem se arrepia. Do nada, eu começo a sentir como se tivesse algo nos meus dois lados, uma direita e uma esquerda. A sensação era como se fosse algo grande e eu ali no meio, e aquele formigamento nos meus braços, como se aquilo estivesse bem perto de mim. Esse homem então começou a falar várias coisas que eu não me lembro. Só que de repente, ele olhou bem nos meus olhos e disse: eu estava aqui, tal dia, e decidi ir lá ver onde você estava. Eu andei pela rua, entrei na sua casa, sua avó estava na sala vendo TV, e quando eu passei, soprou um vento forte.
E então eu vim aqui no seu quarto e você estava ajoelhado orando. E quando eu entrei, você me sentiu e deu um sorriso sarcástico para mim. Ai, Jesus. Ai, gente, eu perco a compostura com essas histórias, eu tenho medo. Deu um sorriso sarcástico para mim. Então, ele foi voltando ao normal. E a sensação de estar no meio ali de duas presenças que eu não sei o que era, foi sumindo. Como se eles tivessem ido embora a passos lentos. Isa, estou arrepiada e tremendo só de estar falando sobre esse dia, amiga. Eu tô aqui também assim, ó, sem nem te explicar, mulher. Ai, até me perdi, caramba. Tremendo, só de falar desses dias. Não tinha como ele saber disso, ninguém sabia. E eu imagino que coisa boa não era. Eu não sei, eu também acho. Mas também não sei, porque aquilo aconteceu comigo. Eu não mexia com nada de errado. Vivia minha vida o mais quieto possível. Eu não sei se o problema era eu ou algo que acompanhou da casa antiga. Só sei que outras coisas estranhas também aconteceram com alguns familiares nessas casas. E se vocês quiserem, eu te mando depois. Pode mandar. Com certeza eu quero. Então, um beijo carinhoso e fique bem. Sucesso sempre. Obrigada. Um beijo pra você. Obrigada por me mandar essa história. Ai, menina, eu fiquei com medo só de ler. Sério? Ui, será que é isso? Gente, se tem alguém que vê essa história, esse vídeo, entender, ó, vai lá nos comentários, contar pra gente. Porque eu não faço ideia do que possa ser isso aqui. Mas, ai, também arrepiei, fiquei com medo. E a história de hoje. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, ó, já deixa o like, se inscreva no canal. Vai todo mundo se inscrevendo, manda o vídeo pra família, pros amigos. Se você tem uma história parecida, já manda pra mim pelo e-mail. O e-mail tá na descrição do canal. Manda a história pra mim, pra ser a próxima a aparecer aqui. E um beijo da Isa e até o nosso próximo segredo. Fui!